29º encontro da Jornada 40 e hoje nós vamos vencer o ciclo da derrota, vencer esse ciclo maldito que se instala nas nossas vidas para rompermos com isso e conquistarmos a vitória no nome de Jesus. Fique conosco, assista essa ministração e compreenda como que esse ciclo se instala, como que ele permanece na nossa vida e você vai, no nome de Jesus, romper com esse ciclo. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, nós precisamos ter algumas referências, né? É um exercício mental, a nossa oração é um exercício mental, é um exercício de compreender sob a ótica de Deus situações psicológicas, emocionais, espirituais, relacionamento social, família, casa, igreja, enfim, é um grande exercício de buscarmos as lentes de Deus sobre algumas situações que vivemos. E esse olhar que nós queremos fazer agora é a respeito da questão da vitória e da derrota. Então, se a gente entender que vitória e derrota, elas são consequências de algo que nós nos submetemos, ou, por exemplo, uma prova. Entramos em uma prova, nós estamos na escola, estudamos a aula e daí vamos lá fazer uma prova. E nós podemos ser aprovado, ser reprovado, tirar nota boa, tirar nota ruim. Então a prova é um momento de nós mostrarmos que realmente compreendemos aquele assunto, né? Então, estou vivendo uma prova. Associa-se muito a prova somente ao sofrimento. Eu estou na prova, irmão. Eu estou numa dificuldade, irmão. Mas se você mudar o olhar e entender que a prova pode aprovar ou reprovar, você amplia a tua visão a respeito dos ciclos de vitória e de derrota. E o que é um ciclo de vitória? Primeiro, entendendo o que é um ciclo. Ciclo é alguma coisa que você começa, acontece alguma coisa e você volta para onde você começou. Então, forma um ciclo. O ciclo. Então, o ciclo da questão específica já direto. Estou vivendo uma prova, estou sendo colocado à prova a respeito de alguma coisa. Se eu e você não entendemos que somos filhos de Deus, pode ter certeza que Deus nos coloca em provações. E Ele coloca a gente em provações para sermos aprovados, é o que Ele deseja. Agora, se entendermos que quando não somos aprovados, nós entramos no ciclo da derrota, da reprovação, quando enfrentamos então uma prova e nós reprovamos, nós voltamos ao mesmo ponto. Então vamos lá, vou usar um exemplo que seja bem fácil de entender. Eu quero fazer um regime. Regime é uma coisa legal, dá para usar. Então, o que é? Eu já fui na nutricionista já fez um cardápio, eu já li na internet que se eu comer carboidrato à noite eu vou engordar, eu sei que a proteína ajuda, mas eu tenho que comer fibra, eu tenho que movimentar o meu corpo e eu quero emagrecer. Então, eu montei tudo isso, eu já sei, até preparei ali uma dieta alimentar, uma mudança de perspectiva, mas na hora que chega o macarrão com carne moída, o macarrão à bolonhesa, eu não aguento, eu vou lá e como. Então, é uma prova que você reprovou. Então, voltou o ciclo, aí comeu, encheu, comeu mais do que gastou e aí continua engordando, em vez de voltar a reprovar. Outro exemplo de prova de vitória e de derrota. Eu bebia, não bebo mais. Eu parei de beber, não parei de fumar. Parei de fumar, eu não fumo mais, eu não sei que jogo o cigarro fora. Mas aí eu vou num almoço, esse almoço está cheio de amigos ou conhecidos, já toma um café, outro já vai lá, já acende um cigarro, já faz uma boca de pita em cima do cigarro, outro vem e oferece, pega o cigarro na mão e aí de repente eu estou lá fumando de novo. Então é o ciclo, então eu parei, mas daí eu acabei voltando àquele lugar, cometi o mesmo erro, eu voltei, cometi o mesmo erro, eu voltei, cometi o mesmo erro. Então o ciclo da prova, da derrota, sempre coloca a gente de novo no mesmo ponto. Então ele faz 10 anos que eu parei de fumar. Então eu vou lá no almoço, naquele almoço encontro amigos, no amigo tomando café, na boca de pizza, esse outro vai fumar. Eu falo, não, obrigado, eu não quero mais. Então eu voltei ao ponto de prova e fui aprovado. Eu voltei. Então esse ciclo de vitória e de derrota, isso tem um impacto muito grande dentro de nós.
Então, até vi uma postagem esses dias que, olha, você quer que os outros mudem, mas veja o quanto é difícil a gente mudar você mesmo, a gente mudar a nós mesmos. Então, nós temos ciclos internos, psicológicos, emocionais, espirituais, de prova, que nos trazem ao mesmo ponto. E se tivermos uma leitura espiritual a respeito disso, toda vez que eu reprovo em um assunto que eu sou provado, eu me torno mais fraco em relação àquilo. Então tem gente que está no ciclo da reprovação há anos, há tempos que vem nesse ciclo. Então quando se instala a vitória no ciclo, ele entra no ciclo virtuoso. Agora, quando se instalar a derrota, ele acaba mergulhando, né? Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro. E nesse contexto, essa lei, né, de prova, fracasso, e a gente acaba se tornando escravo da derrota. Isso se torna uma grande escravidão. E isso vai nos enfraquecendo e vamos nos acostumando com isso. E nesse contexto, eu trago uma passagem bíblica onde o próprio Jesus, no capítulo 8, no versículo 34 do livro de João, diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus já está indo direto ao ponto, dizendo, olha, se você comete isso daí é um pecado, você se torna escravo dele. Então, eu tenho um pecado que eu cometo, eu sou colocado à prova naquele pecado, eu não deixo de praticar, eu me tornei escravo dele. Então eu vou pecar de novo, eu vou fazer aquilo de novo, eu vou fazer aquele ciclo de novo, e eu vou me tornando um ciclo. E esse ciclo vai deixando a pessoa sem esperança, vai deixando a pessoa sem perspectiva de vitória, sem perspectiva de conseguir vencer, sem perspectiva de conseguir mudar o seu quadro da sua vida, e a pessoa vai acostumando com a desgraça. Então a desgraça também é algo, a desgraça o que é? Não termos a graça de Deus, é algo que internamente a pessoa acostuma com a sujeira, acostuma com, sabe, de qualquer jeito, acostuma com uma família que um xinga o outro, um grita com o outro, acostuma com falar alto, acostuma com xingar, acostuma com tratar mal. Então isso tudo se acostuma e esse ciclo de destruição se instala e a gente vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais acostumado, cada vez mais escravo da derrota, apesar de nem sempre conseguir se enxergar um destruído, um derrotado. Esse ciclo, então, quando Jesus fala assim, olha, quem peca já tornou escravo dele, todo que comete pecado é escravo do pecado, ele está apresentando esse ciclo da escravidão que o pecado coloca na vida de cada pessoa. Então, isso leva as pessoas que um dia tiverem encontro com Deus, leva à apostasia. E isso forma dentro da pessoa gigantes internos, gigantes tremendos, fortalezas que são intransponíveis, que somente Jesus, somente uma intervenção divina para quebrar esse ciclo da derrota, para quebrar esse ciclo da destruição, para quebrar esse ciclo do pecado, para quebrar esse ciclo de queda e transformar num ciclo de virtude. Então veja como um gigante psicológico, um gigante emocional, um gigante que se forma. Mas quando nós encontramos com Jesus, Jesus é especialista em destruir gigantes das nossas vidas. Jesus é especialista, ele veio e venceu todas as provas que ele passou, ele venceu, inclusive a prova da morte. E ele, que é o caminho, a verdade e a vida, sempre estará ao nosso lado. Jesus sempre estará com uma válvula de escape para a gente sair desse ciclo de derrota. Quando nós buscamos a Cristo, quando nós temos a presença de Jesus na nossa vida, ele sempre vai ter uma forma de trazer. Agora, esses gigantes, eles são seres difíceis de vencer. São seres difíceis de serem derrotados. E aí temos um exemplo clássico na Bíblia, um texto muito conhecido que eu trago agora, mas que nesse olhar eu nunca tinha imaginado, o olhar do ciclo da derrota, o ciclo da humilhação.
Talvez você seja uma pessoa que vive humilhado por uma situação, vive sendo escarnecido por uma circunstância, vive sendo atacado, achacado, vive sendo espezinhado, e isso se tornou na sua vida um ciclo interno que nem você tem mais condição de sair disso. Você já brigou tanto por isso, mas perdeu as forças. Olha, hoje Deus está trazendo o resgate das forças para você vencer esse ciclo no nome de Jesus. Então, Jesus, como ele é especialista, o nosso Deus ele é especialista em vencer, eu quero trazer agora uma situação que o povo de Deus, o povo de Israel, viveu, o exército, especificamente o exército de Deus. Então, pensa numa guerra, todo um exército postado para guerrear, e o exército diariamente ele enfrentou um momento de humilhação. Pense, uma humilhação individual e uma humilhação coletiva. Eu não sei se você já passou por alguma humilhação, não sei se você já passou por uma situação de ser humilhado, mas é uma coisa terrível. É uma coisa que esgota, né? Tem pessoas que têm o dom de humilhar os outros, mas ser humilhado é uma coisa tão assim, esgotante para a alma, ela suga tanto a alma da gente, da pessoa que é humilhada, que ela perde as suas forças e ela vai se tornando cada vez mais escravo daquela opressão, escravo daquela humilhação, escravo daquela situação, né? Ou entra numa batalha já com o entendimento de que vai perder, de que vai morrer, de que não vai conseguir vencer. Então, 40 dias o exército de Israel recebeu diariamente, em 2 momentos, recebeu momentos de humilhação. Havia uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel. O filisteu, eles posicionaram os 2 exércitos e vinha diariamente um gigante que ele falou assim: cadê um homem? Não tem um homem para me enfrentar? Me manda um homem do exército de Israel aí que eu vou cortar a cabeça dele, que eu vou matar. Manda, eu sou filisteu aqui, ó. Pode vir que eu venho aqui. Vem quem vai me enfrentar. Mas ele era um gigante. E esse gigante, ele criava uma pressão psicológica em todo um exército. Olha só o que é pressão psicológica, o que é a chantagem emocional, o que é a pressão psicológica, o que é a humilhação, o que é uma pessoa que faz isso. E tem gente que vive escravidão de humilhação por anos, né? Se nós pegarmos aí, que eu penso que acontece com os homens também, do mesmo jeito que acontece com a mulher, acontece com os homens, das humilhações e das prisões emocionais e psicológicas que as relações geram. É profundo o negócio, gente. Então, os gigantes que se criam, que nos escravizam, os gigantes que nos transformam em prisioneiros espirituais de pessoas, de situações, de circunstâncias, as mulheres que são humilhadas por maridos, é que está na moda falar que a mulher é humilhada por marido, mas tem muita mulher que humilha o marido, que instala verdadeiras prisões psicológicas no entorno de maridos. Então, eu digo que isso é de ser humano, a relação opressor e oprimido. Então, o gigante Golias, ele era um opressor, ele era alguém que falava assim: não tem ninguém aqui para me enfrentar. E aquele soldado, pensa você ser um soldado, falou assim, você está ali com a espada escondido, você é um guerreiro, já venceu muita batalha, mas ele está chamando um só, não está chamando o exército todo. O próprio rei, o exército de Saul, o rei Saul, já se sentiu humilhado, e o inimigo gritando. Então, olha como o inimigo das nossas almas, o opressor das nossas vidas, por vezes vem e nos humilha e eles crescem. Se a gente pegar o exemplo das mulheres aí que são acometidas de violência doméstica, violência do lar, elas começam num ciclo. Até foi feita uma postagem por minha irmã a respeito disso, desse ciclo que a mulher entra nos relacionamentos, né? E eu diria que o homem também entra no mesmo ciclo, né? Não é uma questão, a chantagem emocional, ela não é uma questão de gênero, é uma questão de quem é opressor e quem é oprimido. Então, quem tiver essa relação, essa balança aí, pegando um viés um pouco mais contemporâneo, sobre essa balança da relação da opressão e do oprimido, e isso forma dentro do oprimido, dentro da pessoa, gigantes e barreiras que são intransponíveis pelas forças dele.
Mas deixa eu dizer, Deus sempre vai ter um Davi para levantar. Deus vai criar um Davi na sua vida, vai criar uma coragem na sua vida, vai dar uma direção, vai entrar com uma solução. Mas vamos ver o texto para a gente ter aqui essa sabedoria. 1 Samuel 17, 24, eu separei alguns versículos para nós vermos o que é que o gigante falava e como que ele oprimia. Então, quando o gigante falava diariamente, ele estava alimentando diariamente esse ciclo da opressão. Ele está alimentando diariamente esse ciclo da destruição, esse ciclo da derrota. E ele alimentava esse ciclo da derrota no exército de Israel por 40 dias até Deus mandar um Davi. E Deus mandou o Davi lá e acabou com a história. Mas olha só, diz assim, 1 Samuel 17, 8. Ele parou, está falando do Golias. O que Golias falava? Então, você tem que entender também como que o teu opressor fala com você. Qual é o ciclo da destruição que se instalou na sua vida? O ciclo da prova e da derrota. Ele parou e clamou às companhias de Israel para que saias tomando posição. Por que vocês saem para a posição de batalha? Eu sou um filisteu, vocês são do exército de Saul. Chamam entre vocês que vem aqui em mim me encarar. Versículo 9, se ele puder lutar comigo e me ferir, nós vamos ser escravos de vocês, mas se eu vencer, então vocês serão nossos escravos, vão nos servir. Ele desafia a escravidão. Então o opressor desafia você a ser escravo. E quantas vezes perdemos a batalha para o opressor e nos tornamos escravos, né? Mas olha só o terror que ele tocava, o terror no exército, 40 dias. 40 dias a pessoa, era 2 humilhações por dia. Era uma humilhação para o exército como um todo e era uma humilhação para cada um daqueles homens de guerra que recebiam aquele desafio. Vocês não são homens, vocês não estão aí, e eles entraram no ciclo. Então, diariamente eram colocados à prova, e como eles não tinham a unção, a direção de Deus, eles sucumbiam, eles fugiam daquela prova e eles entraram no ciclo da humilhação, prova, derrota. Mais humilhação, prova, derrota. Humilhação, prova, derrota. E esse ciclo durou 40 dias diante do exército de Israel. E aí chegava, versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. E no versículo de 24 diz assim, porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam dele e temiam grandemente. Então, o homem era um gigante, ele estava 2 vezes por dia, né? E ele humilhava. Mas Deus manda Davi. Deus levanta um homem, um jovem franzino, um jovem que tinha uma experiência de guerra, mas não uma experiência de luta, e ele capacita Davi. Davi vai lá, passa no ribeiro, pega as pedras, coloca na sua bolsa, pega a funda e vai lá, enfrenta o gigante e derruba o gigante. Esse gigante que te ataca, esse gigante que te afeta, ele tem um ponto fraco, mas você só vai conseguir enxergar o ponto fraco se você se fortalecer em Deus, se você buscar em Deus, se você permitir que Deus venha e te fortaleça. Tem muitos crentes que quando estão aqui no meio da igreja, ou aqui na Jornada 40, agora na hora da transmissão, ou quando estão lá na igreja que ele congrega, eles estão fortalecidos porque eles estão no meio de um povo. Mas quando estão sozinhos, ele perde para a impaciência, ele perde para a ira, ele perde para a incredulidade, ele se envolve com os problemas das dívidas que ele tem, ele volta para o dia a dia dele, e ele entra nesse ciclo. Às vezes o gigante é uma dívida que você tem que pagar, às vezes o gigante é um temperamento que você tem que dominar, às vezes o gigante é a tua falta de constância e permanência na fé, às vezes o gigante é algo que tem destruído e derrotado a sua vida. Mas hoje o Deus vivo está dizendo para você, há um Davi para levantar na sua vida, há uma unção para ser derramada sobre você. Quebre, entenda o ciclo da prova e da derrota, e quebre esse ciclo no nome de Jesus. Medite nessa palavra, medite quais são os ciclos de derrota que se instalaram na sua vida.
É uma relação com um filho? Ah, não, eu tenho uma relação com meu filho, aquele meu filho tem um comportamento ruim, mas daí eu acabo respondendo ele, e aí você acaba voltando ao mesmo ponto. Sabe quando você vai sair desse ponto? Só quando você ouvir a voz do Espírito Santo e você ser o Davi, para quebrar esse gigante que te colocou. Não, minha família é assim mesmo. Ah, eu sempre sou assim. Ah, eu faço, não tem jeito. Tem jeito. Deus dá jeito para tudo, gente. Deus resolve cada encrenca que nós temos, cada situação. Deus muda pessoas, muda temperamentos, muda comportamentos, traz a vida onde só tem morte, traz luz onde só tem trevas. É que nós temos que estar mais próximos de Deus e buscar em Deus a estratégia. E Davi levanta com coragem e fala assim: quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Está na hora de você levantar contra esse problema e dizer assim: que é esse problema para querer destruir? Hoje eu sirvo o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, e esse Senhor dos exércitos vai me dar a direção que eu preciso para poder romper e destruir esse ciclo de derrota na minha vida. Mas primeiro, meu irmão, tem que enxergar o ciclo de derrota. Primeiro tem que identificar, se perceber que esse ciclo é uma situação psicológica que se instalou. E se você acostumou com isso, hoje é o dia que você tem para romper com esse costume, para romper com esse comportamento e ativar sobre você a bênção de Deus e o ciclo da vitória e da bênção do Senhor. Esse é o conteúdo do 29º encontro. Deus abençoe a sua vida. Eu estou encerrando em nome de Jesus. Amém?